Nesse vídeo eu vou trazer como eu fiz a estruturação de um empreendimento imobiliário na prática, mostrando o comparativo dos números de antes com depois da estruturação. O conceito que eu utilizo de estruturação de empreendimento imobiliário e blindagem patrimonial pode ser utilizado tanto em imóveis novos como em imóveis que já existem, mas que não têm boa formatação, como é o caso do que eu vou trazer aqui. Há muitos anos, esse cliente adquiriu um imóvel e construiu um prédio comercial com o objetivo de fazer algumas salas e alugar a empresas que pretendessem exercer atividade remunerada naquela localidade. A ideia dele inicialmente não era vender esses imóveis, por isso ele só tirou as licenças na prefeitura, construiu bem, mas não averbou as individualizações das salas, nem instituiu condomínio, nem nada do tipo. O prédio ele é avaliado em 20 milhões e é composto por 43 salas de 27 metros quadrados. Cada uma dessas salas está alugada a uma média de R$ 3,2 mil, um aluguel mensal, o que corresponde a R$ 137 mil por mês de faturamento, mas nesse valor já estão incluídas as taxas. Como não havia condomínio instituído, o proprietário recebia na sua conta pessoa física todos os valores referentes aos aluguéis e as despesas com aquele empreendimento. Então ele pagava o imposto de renda com base em tudo que recebia, o que o onerava muito. Então ficava 27,5% de imposto de renda do que ele recebia, mais 30% aproximadamente com despesas de condomínio e IPTU e 10% com a taxa de administração, já que ele contratou uma imobiliária para que fizesse a gestão daqueles aluguéis. Dessa forma, apesar dele faturar R$ 137 mil por mês, ele gastava R$ 92,5 mil todo mês ali com despesas, impostos e tudo mais, sobrando apenas R$ 44,5 mil por mês. Ou seja, é um valor muito pequeno, uma margem muito pequena, considerando o valor do faturamento mensal. Isso considerando que todas as salas estarão alugadas, porque se não estiverem, pode ser até que ele tenha prejuízo ao final do mês. Para entender melhor o caso e o cliente, visitamos o empreendimento e nos reunirmos com o cliente 2 vezes com o objetivo de entender melhor o trabalho e com isso oferecermos uma solução jurídica personalizada. E nessa segunda reunião nós já apresentamos o plano de trabalho e o que seria feito e quais os benefícios seriam advindos desse trabalho. Identificamos que além de uma reestruturação jurídica do empreendimento imobiliário, o cliente também pensava em fazer um planejamento sucessório, já que ele tinha uma idade mais avançada, ele era o único proprietário do empreendimento e possuía 3 filhos, já adultos, já com suas profissões consolidadas e que não se envolviam muito na operação, mas esse pai, o nosso cliente, desejava passar o bastão e se ver livre dessa obrigação de estar ali no dia a dia da operação, tratando com inquilino, tratando com imobiliária, e já queria passar o bastão. Observamos que além da baixa margem de lucro, ele também tinha um risco grande trabalhista e tributário, já que todos os contratos eram elaborados na pessoa física do empresário, então o risco de algum passivo, o risco de alguma demanda contaminar todo o patrimônio era muito grande. Por isso nós cuidamos em trazer uma blindagem patrimonial que eu vou explicar a seguir. Nessa primeira etapa, antes de se falar no planejamento sucessório, é fundamental que nós façamos a estruturação do empreendimento, adequando as melhores práticas e as melhores formatações para o cliente. Então nós individualizamos primeiro o que era a área privativa e a área comum, individualizando cada uma das salas e com isso abrindo uma matrícula específica para cada uma. Além disso, instituímos um condomínio naquele empreendimento, preparando toda a convenção condominial e o regimento interno, que a partir dali passariam a reger toda a relação condominial. A instituição do condomínio trouxe uma profissionalização e permitiu um planejamento tributário, já que nós separamos o que era do condomínio, que o condomínio receberia, com o que de fato era do empresário. Então nós tiramos grande parte do que ele recebia como base de cálculo do imposto de renda, que passou a ser administrado pela conta do condomínio. Outro benefício é que, como cada unidade passou a ser individualizada, fica mais fácil para que ele venda uma das unidades, se for do seu interesse,
ou até que use essas unidades como garantia para eventual empréstimo com o objetivo de algum investimento no condomínio ou até mesmo em outra área ou até mesmo outro prédio, se for do interesse dele. Na segunda etapa, nós fizemos o planejamento patrimonial daquele conjunto de bens que o empresário possui. Separar as despesas do condomínio das despesas com aluguel já trouxe um alívio tributário para o empresário. Mas ainda assim, nosso objetivo era reduzir ainda mais essa carga que é pesada e por isso nós constituímos uma empresa, uma holding patrimonial e integralizamos as salas ao patrimônio da empresa. Com essas mudanças, a receita permaneceu R$ 137 mil, mas as despesas caíram para 68,8 mil, ficando mais ou menos 14 mil de tributos, 41 mil de condomínio e 3,7 mil de taxa de administração. Consequentemente, o lucro dele subiu de 44,5 mil por mês para 68,2 mil, o que corresponde no final do ano a 284,4 mil reais. E na última etapa, nós fizemos o planejamento sucessório, já que o interesse do cliente, como eu falei no início, era passar o bastão daquele empreendimento para os seus filhos e por isso foi necessário que nós fizéssemos um arranjo que atendesse tanto aos interesses dele, que ainda queria manter o poder ali sobre o empreendimento, mas já passar também a propriedade daquelas unidades para os filhos. Então nós fizemos o seguinte: abrimos o CNPJ, como eu mencionei anteriormente, e integralizamos todos os bens ao capital social da empresa. Colocamos o domicílio fiscal para o Amazonas, já que ele oferece alíquotas mais interessantes de ICD e de outros tributos, então por isso nós colocamos para lá. Fizemos um acordo de sócios para preservar os interesses do patrimonialista, que é quem constituiu de fato ali todo o patrimônio. Fizemos a doação de 90% das cotas de forma igualitária para os filhos, ou seja, ficando 30% das cotas para cada filho, e reservamos o usufruto dessas cotas para o patrimonialista, de forma que com o acordo de sócio e com o usufruto das cotas, ele permaneceu com o controle ali da operação, muito embora já fosse paulatinamente passando aos seus filhos. E um dos objetivos dele era proteger aquele patrimônio no núcleo familiar. Por isso, nós gravamos essa doação com cláusula de reversão e incomunicabilidade, de forma que se eventualmente os filhos falecerem antes dele, aquele imóvel volta para o patrimônio do nosso cliente e também a incomunicabilidade com o cônjuge dos filhos, evitando que em um divórcio eles acabem perdendo parte do controle do patrimônio, já que se não houvesse essa cláusula, haveria a partilha do bem. Duas questões foram feitas pelo cliente quando apresentamos o planejamento detalhado. Primeiro, por que colocar o domicílio fiscal no Amazonas? E segundo, por que não colocar a cláusula de impenhorabilidade e inalienabilidade, protegendo ainda mais, na visão dele, as cotas da empresa? Respondendo à primeira pergunta, utilizamos o domicílio fiscal do Amazonas por alguns motivos. O primeiro deles é que a Secretaria da Fazenda do Estado não reavalia os bens. Então o valor que você declara como base de cálculo do tributo é o que vai ser admitido. Então a gente utilizou o valor histórico daquele bem, que foi o valor que foi integralizado ao capital social da empresa e o tributo foi aplicado em cima dele. Para que você entenda, se sua empresa tem 100 mil reais de capital social, mas quando você faz ali o valuation por patrimônio líquido, ela constata que há 1 milhão, na verdade, de valor da empresa, os estados que não fazem essa reavaliação vão utilizar os 100 mil como base de cálculo, mas os que fazem a avaliação vão utilizar 1 milhão. Então, do ponto de vista de economia tributária, é muito melhor você pagar um tributo com base no valor histórico, no valor do capital social de 100 mil, do que no valor de mercado de 1 milhão. Além disso, a alíquota de doação lá é fixa em 2%, enquanto outros estados podem chegar até 8%. Para você entender, no exemplo que eu dei de 100 mil, no Amazonas você vai ser tributado em 2% de 100 mil. Já em outros estados, considerando que o valor de mercado daquela empresa é 1 milhão, você poderia ser tributado em 1 milhão como base de cálculo no imposto de 8%, ou seja, 8% de 1 milhão, o que dá um valor muito maior do que 2% de 100 mil. E pegando o número propriamente dito, no Amazonas você gastaria 2 mil, enquanto em outros estados você poderia gastar até 80 mil reais.
é uma diferença muito grande e que vale a pena economizar. E respondendo à segunda pergunta, todos os envolvidos nesse planejamento são empresários ou profissionais liberais, ou seja, estão expostos a sazonalidades da profissão, sazonalidades da vida, o que pode implicar em alguns momentos a uma redução do patamar financeiro, enquanto em outros momentos ele pode dar uma alavancada grande. Então não havia sentido gravar aquelas cotas com a cláusula de inalienabilidade, já que eventualmente eles poderiam precisar vender aquelas cotas, vender a empresa ou até mesmo utilizar aqueles créditos, aquelas cotas como garantia em operação bancária. Claro que o fato de não ter a cláusula de inalienabilidade não significa que eles podem vender livremente. Nós colocamos regras fixas e rígidas ali no contrato social para que fosse permitida a venda daquelas cotas. Além disso, tem o direito de preferência dos demais sócios que poderiam comprar e preservar aquele patrimônio, aquelas cotas no núcleo familiar, que é a intenção do patrimonialista desde o início do trabalho. Seria muito diferente se não houvesse a instituição de uma holding patrimonial, porque se eles fossem coproprietários dos imóveis, essa copropriedade se daria em regime de condomínio. Então bastava que um dos herdeiros, um dos interessados quisessem vender aquele bem para que ele conseguisse judicialmente. O condomínio ele traz essa peculiaridade que acaba aumentando o risco dos demais envolvidos. Basta que um não queira mais aquele bem para que seja obrigatória a venda de forma judicial através de uma ação de extinção de condomínio. E não havia nada que os demais pudessem fazer para impedir, a não ser comprar. Quanto à empenhorabilidade, muito embora o nome dessa cláusula possa parecer que o imóvel está livre de penhoras judiciais, livre de restrições judiciais ou por dívidas, na verdade não é bem assim. Essa cláusula ela vai impedir apenas que o proprietário da cota utilize as cotas como garantia em alguma operação de crédito, em alguma operação bancária. Então não havia sentido também gravar essa cláusula na doação e nas cotas, porque eles podem utilizar aquelas cotas daquele empreendimento como crédito, como garantia de uma operação para aquisição de uma nova unidade imobiliária, por exemplo. Então não havia muito sentido em engessarmos essa possibilidade, quando na verdade o contrato social e o acordo de sócios já traria ali as regras para que fosse possível se utilizar da ferramenta da garantia daquelas cotas como garantia em operação. E esse foi um caso interessante, que apesar de não ser dos mais complexos, nos fez utilizar uma série de ferramentas jurídicas para a estruturação do empreendimento e do planejamento patrimonial e sucessório. Por isso achei interessante compartilhar esse trabalho feito com vocês. Se você assistiu o vídeo todo, você deve ter percebido que o auxílio de um advogado especialista e que conhece do tema é fundamental, já que ele dispõe de um arsenal de ferramentas jurídicas que podem ser utilizadas de forma lícita para trazer economia tributária, segurança jurídica e blindagem patrimonial, além de uma sucessão organizada, que foi o que fizemos nesse caso. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo e se tiver algum comentário, algum feedback, deixe aqui abaixo.